aí, pessoal, tudo bem? Pessoal de casa, eu me chamo Pedro, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, careca, de barba, estou com uma camiseta preta e com uma calça clara, cinza clara. Queria agradecer a presença de vocês, vou contar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente tem feito dentro do Sem Parar com o ChatGPT. E aí o título da apresentação do nosso case é ChatGPT no pedágio, jornada de inteligência artificial generativa no Sem Parar. Então, só para fazer uma breve introdução, eu trabalho na Compass, que é uma empresa do grupo UOL, Compass UOL. É uma empresa especialista em serviço de transformação digital e hoje a gente tem enfatizado muito a transformação pela inteligência artificial. A gente tem mais de 6 mil colaboradores, estão espalhados pelo Brasil, temos células aí e empresas do grupo no mundo todo, e tudo isso para contextualizar para vocês esse trabalho que a gente tem feito com inteligência artificial e o case que eu vou contar para vocês relacionado ao que a gente fez e tem feito no Sem Parar, que é um dos nossos clientes. Então, só para introduzir essa conversa, eu me chamo Pedro, e eu acho que é bom a gente contar um pouquinho de quem somos nós para vocês entenderem que eu não sou desenvolvedor. Então, se vocês vieram com a expectativa de ter uma conversa totalmente técnica aqui, não vai ser isso que vocês vão encontrar. A gente pode trocar contato, a gente pode fazer conexão e eu posso encaminhar para essas pessoas depois que ajudaram, que estiveram ativamente, estão ativamente no projeto, mas eu acho que vale a pena a gente estabelecer ali essa base de conversa para vocês saberem da onde eu venho e qual que vai ser a minha experiência aqui. Então, a ideia é contar um pouquinho para vocês da jornada, muito mais sobre a ótica de negócios, de como a gente fez a implantação do sistema, do modelo do ChatGPT no WhatsApp de atendimento do Sem Parar. Então, a ideia é falar sobre essa jornada. A gente tem já há alguns meses trabalhado com transformação pela inteligência artificial, e esse case que a gente conta hoje, que eu conto hoje para vocês, foi o primeiro projeto que acabou recebendo mais mídia, mais repercussão, e a gente teve ali realmente um marco que a gente falou, bom, a partir de agora, a gente está trabalhando não só como inteligência artificial, mas com inteligência artificial generativa também, e a gente tem todo um plano, muitas vezes a gente tem um plano, tem uma história, mas vocês vão perceber que esse caminho que a gente acaba percorrendo, ele acaba não sendo tão reto, a gente tem vários desafios, a gente tem várias situações que a gente precisa superar ao longo desse desafio, mas o importante disso tudo é que a gente consiga ir em direção à visão que a empresa tem, no nosso caso, para a inteligência artificial. Então, trazendo um pouquinho desse contexto para vocês, e vale a pena falar sobre isso, inteligência artificial não é novidade. Então, quem trabalha com inteligência artificial sabe que já são décadas falando, estudando, trabalhando, se aprofundando em inteligência artificial, mas no Sem Parar também não era nada diferente disso. A inteligência artificial não era tão novidade assim dentro do Sem Parar, quando a gente vem com aquele boom do ChatGPT. Então, a inteligência artificial generativa acaba ganhando muita mídia, aproximadamente um ano atrás, aí, no final do ano passado, e o Sem Parar já tinha um histórico de desenvolver modelos de machine learning lá dentro para auxiliar nas operações, para auxiliar em análises preditivas, para trabalhar sendo mais assertivo e voltado muito mais para oferecer um produto ideal para os nossos clientes. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que vale destacar. A IA lá dentro não era tão novidade assim. E o segundo ponto, dentro dessa jornada de transformação por inteligência artificial, é que a gente começou a trabalhar e olhar a empresa por jornadas, já, pelo menos, que eu tenho conhecimento desde quando eu cheguei na empresa. Então, antes disso, a gente já tinha um esforço nesse sentido, mas eu cheguei no Sem Parar para ajudar o time a olhar por jornadas, o que era feito lá dentro. E um ponto dentro disso tudo, a gente fez o mapeamento da jornada de atendimento. Então, a gente foi até o time de atendimento, trabalhou em parceria com o time de agilidade e fez o quê? Olhou qual era a jornada daquele cliente quando precisava entrar em contato com o Sem Parar. A gente sabe que muitas vezes jornadas de atendimento não são tão simples de lidar, muitas vezes elas podem ser até às vezes conflituosas, é um cliente que não teve uma boa experiência e está indo até a empresa conversar, mas a gente precisava estabelecer alguns marcos dentro dessa jornada e olhar quem seria o dono de cada uma dessas etapas da jornada. E aí foi
Foi exatamente o que a gente fez. E um dos pontos dentro desse trabalho foi a digitalização do atendimento era uma meta e uma questão bastante relevante. Então, como é que a gente faz para facilitar a vida dos clientes que precisam entrar em contato com o atendimento, para que eles resolvam seus problemas diretamente via digital, sem precisar conversar com um atendente humano, sem precisar esperar numa fila, sem precisar esperar ou ter uma jornada ainda mais conflituosa, eventualmente, do que poderia estar acontecendo. Mas como é que a gente facilita a vida dos nossos clientes? Se a gente está falando em Sem Parar, a gente está falando de uma empresa que busca facilitar realmente a vida dos clientes. Vocês já devem conhecer a empresa, facilita pagamento, passa no pedágio, passa no abastecimento. Então, a ideia era que, para atendimento, a gente tivesse algo muito semelhante também. E aí a gente vem, o destaque disso tudo é, a gente tem um boom da inteligência artificial generativa. A gente tem o ChatGPT sendo divulgado em tudo que é mídia, pessoas, usuários comuns, tendo acesso a uma inteligência artificial generativa, a um modelo, e aí a gente começa a questionar, e se? E se a gente usar o ChatGPT, usar um modelo, um LLM, usar uma inteligência artificial generativa para os nossos serviços? O que vai acontecer? E se a gente trouxer para dentro de casa isso? E a gente começou a ver que realmente poderiam existir algumas oportunidades. E a gente viu e questionou, e se a gente for um dos primeiros serviços de autoatendimento usando o GenAI? E aí, o que vai acontecer? Será que a gente consegue? Será que esse desafio vai fazer sentido para a gente? E aí a gente começou a analisar o mercado, a gente viu, eu posso até estar errado, mas naquele momento a gente percebeu que ou os outros players do mercado estavam olhando para dentro de casa, eles estavam trazendo inteligência artificial para dentro de casa, para processos, para produtividade, ou o que era divulgado na mídia eram projetos que ainda não estavam em produção. Eram projetos, eram promessas de projetos, eram empresas que estavam trabalhando com inteligência artificial generativa e estavam nesse processo de conhecimento também. Sem Parar tem uma característica legal, que eles são bem voltados para o cliente, bem voltados para o usuário, e a gente pensou, cara, se a gente levar essa ideia direto para os nossos usuários, talvez a gente acelere esse processo de aprendizagem. Talvez a gente melhore o serviço para esse usuário diretamente com eles. Tem riscos? Vai ter riscos, mas vale a pena, vamos tentar. E aí a gente chega no segundo ponto ali dessa jornadinha. A gente tem a Compass entrando na jogada, que é a empresa que eu faço parte, e o Sem Parar pede para a gente, como Compass, produzir, desenvolver 2 POCs diferentes relacionadas ao uso, a um eventual uso para atendimento de GenAI. E aí o que foi feito? A primeira POC, Compass pegou toda a FAQ que estava lá no site e fez ali a aplicação com inteligência artificial generativa para que o usuário pudesse digitar sua dúvida e já receber a resposta de uma maneira mais interativa. Então, a FAQ já se tornava interativa e de mais fácil consulta. Pô, legal, interessante, é o site, mas a FAQ não é tão consultada assim. As pessoas não vão com tanta frequência ao site buscar resolver as suas dúvidas. E aí a gente pensou o quê? Vamos fazer em formato de chatbot. Vamos plugar a FAQ no chatbot e vamos transformar ali um chatbot com a base de dados da FAQ, transformar isso numa história conversacional. Será que vai ser interessante? A gente percebeu que foi interessante, testou com usuários internos, viu que poderia ter resultado. Essas POCs foram feitas super rápido, foi algo assim de uma semana para outra para a gente desenvolver, e aí a gente viu que tinha potencial. Visto o potencial, a diretoria do Sem Parar comprou a ideia, viu que fazia sentido mesmo, e aí depois disso criaram o AI Lab, que é basicamente uma squad alocada para trabalhar com inteligência artificial generativa. Legal, temos um time, vamos trabalhar, e aí olham para a gente e falam, vocês precisam subir em produção em menos de 2 meses. É o prazo que vocês têm para provar o valor, para ver que faz sentido e a gente começar a ver resultado disso. A gente vai lá, trabalha, vou contar um pouco desse aprendizado para vocês, e a gente consegue fazer a integração do WhatsApp com o chatbot, com o ChatGPT, dentro do chatbot ali, das consultas e do canal de atendimento do Sem Parar. Então a gente lança essa versão beta em 2 meses, e hoje, aí eu conto também mais para frente, isso aqui é uma introdução dessa jornada, do que aconteceu, de como que está a evolução disso, quais são os outros projetos que o time está trabalhando. Legal. Então a gente vai lá, a gente começa a nossa história percebendo que a gente já tinha oportunidades mapeadas,
A gente tinha ali diversas possibilidades. Antes disso tudo, antes de entrar no chat do atendimento, será que a gente vai para marketing, ajudar com criação de conteúdo? Será que a gente vai para jurídico, ajudar com leitura de contrato? O que dá para fazer? Tem muita possibilidade de usar a GenAI e a gente tinha essas oportunidades mapeadas. Mas a gente conseguiu perceber que com as nossas POCs, a gente olhou para resultados potenciais. Então, a gente já poderia melhorar a interação dos clientes, além dos dados de atendimento que a gente usou para basear tudo aquilo que a gente poderia fazer. Então, a gente foi movido a dados e saiu com hipóteses mais bem fundamentadas para esse nosso trabalho. E para ajudar tudo isso, Sem Parar já tinha um contrato com a Microsoft, que disponibilizava o ambiente da Azure. A gente tinha OpenAI na Azure para utilizar, então foi basicamente ali a faca e o queijo na mão. A gente tinha ali oportunidades mapeadas, possíveis trabalhos, a gente já tinha olhado para dados, para questões numéricas, para dados de atendimento, a gente já tinha uma POC, pelo menos ali uma ideia validada, e a gente já tinha tecnologia para utilizar. Então, pô, perfeito, vamos trabalhar. É só colocar a mão na massa, botar o povo para desenvolver, tudo fácil, tudo simples, e a gente lança em 2 meses. Só que não. Acho que vocês, muito mais do que eu, né, quem é desenvolvedor aqui sabe que a vida nunca é tão simples assim. Quem trabalha com agilidade sabe que construir times também não é tão fácil assim. E aí a gente trabalhar com projetos também sempre tem imprevistos, sempre tem riscos que a gente precisa lidar, sempre tem impedimentos, dependências, tudo isso a gente precisa trabalhar no nosso caminho. E aí 4 pontos que eu quero destacar aqui para vocês, do que a gente passou nesse processo, foram: o primeiro que a gente precisou entender é como fazer algo que ninguém está fazendo, com uma tecnologia que poucas pessoas estão utilizando. Então, a gente tinha ali uma novidade que a gente precisou aprender fazendo. É tipo andar, pode estudar, muito lindo, mas na prática, provavelmente você vai começar a pedalar e aí vai levar os primeiros tombos ali, vai precisar alguém te ajudando a andar, a começar a andar com isso. Então, foi um aprendizado que a gente teve nesse começo. São novas tecnologias que o nosso time estava aprendendo a lidar. O segundo, a gente tinha um time que foi construído do zero. Então, foi a alocação de um time completo entrando no Sem Parar e a gente precisando entender como lidar com isso. Então, é um time completamente novo, com diferentes níveis de senioridade e espalhados pelo Brasil inteiro. Então, na mesma agenda, tinha uma pessoa torrando de calor no Ceará, uma torrando de calor em Cuiabá, eu passando frio em Curitiba e outra pessoa passando frio no interior do Rio Grande do Sul. Só para dar exemplo para vocês. E aí, como é que a gente faz para gerar coesão entre essa galera? Como é que a gente faz para dar um objetivo para todo mundo em direção a um alvo que a gente tinha, a um projeto de escopo fechado que a gente tinha, 2 meses para entregar, e a gente precisou trabalhar dentro disso tudo. Sem falar em pessoas com diferentes níveis de senioridade. Então, a gente estava trabalhando ali desde um shadow, que a gente chama, que é uma pessoa que está começando na carreira, uma pessoa ainda que está aprendendo mais do que um júnior, e pessoas sêniores e especialistas trabalhando junto. Como é que a gente faz para construir esse time do zero? O terceiro ponto é trabalhar com Business Agility. Então, a empresa já rodava com uma estrutura de Business Agility quando a gente chegou. Então, a empresa já trabalhava com agilidade, já tinha suas tribos, suas squads formadas, já tinha Agile Coaches, Agile Masters trabalhando. E aí, como é que a gente faz para entender todo esse processo e trabalhar com produtos, trabalhar com processos? Como é que a gente faz para se situar dentro disso tudo? E o quarto ponto, para ajudar, em pouco tempo. Então, acho que a gente achou que tinha a faca e o queijo na mão, mas quando a gente olhou para a realidade, ela era bastante diferente daquilo que a gente estava imaginando. Dentro disso tudo, e muito importante, acho que aqui começam as primeiras lições, ou aprendizados, na verdade, que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro deles, a gente precisou encontrar aliados nesse trabalho e construir pontes. Então, além da gente ter time novo, além da gente estar trabalhando com nova tecnologia, além da gente estar trabalhando num espaço em pouco tempo, a gente precisou conectar muita gente. Então, a gente trabalhou com o time de tecnologia, com a vertical de tecnologia, com a vertical de negócios, a gente trabalhou com colaboradores CLT do Sem Parar, a gente trabalhou com 3 consultorias juntas, com diferentes tecnologias sendo implementadas. Então, é Salesforce, é Databricks, é Azure. Como é que a gente faz para conectar tudo isso e fazer as pessoas terem o mesmo objetivo? Então, era engraçado porque
Eu muitas vezes estava ali conversando com o diretor de tecnologia de manhã, na reunião seguinte eu já estava conversando com o desenvolvedor júnior, ou já estava conversando com o QA, buscando desenvolver ali um roteiro de testes, ou o nosso time já estava logo depois buscando métricas do time de negócios. Então a gente estava sempre nessa cadência, buscando conectar pessoas, fazer com que todas elas comprassem a ideia e participassem disso, entendessem a vantagem ou os benefícios que aquilo traria. Para a empresa sim, mas para o cliente principalmente dentro disso tudo. Então, esse trabalho de buscar aliados e construir pontes entre nós foi muito relevante. A gente percebeu que a gente não conseguiria fazer o trabalho sozinho se a gente não estivesse conectando com essas pessoas. E aí, um segundo aprendizado, a gente precisou permanecer flexível em todo o tempo. Então, a gente precisou entender que a gente tinha que estar aberto a desempenhar outros papéis. Então, a gente percebeu que não tinha aquela história de, eu não fui contratado para isso, eu não vou fazer isso porque não está na descrição do meu cargo. Então, na verdade, estava lá um digital lead trabalhando como PM, fazendo conexão, mostrando resultado. Eu que trabalho com UX e Service Design, muitas vezes estava em outra função, trabalhando como agilista, buscando trabalhar com o time, fazer retrospectiva, ajudar na planning, estava nesse trabalho. Então, lógico que cada um fazendo seu trabalho, mas buscando se capacitar, buscando conhecimento com capítulo, buscando conhecimento que já tinha de outras funções. E dentro desse trabalho todo, a gente buscou construir um time coeso. Então, putz, por que eu não vou lá e utilizo ferramentas de Management 3.0? Por que eu não chamo um Agile Coach para me ajudar numa facilitação aqui, que ele tem mais conhecimento que eu? Por que ele não vem me ajudar nessa construção? E aí a gente percebeu que isso ajudou muito na construção do time em alcançar o resultado. A gente, em terceiro lugar, percebeu que era importante ter em mente como a empresa funcionava. Então, não adiantava a gente ter um time super azeitado, um time super capacitado, se esse time não conseguisse navegar na empresa. Não conseguisse conversar com o time de arquitetura, não conseguisse conversar com o time de SI, não conseguisse navegar nessa estrutura, entender como é que funcionava uma Gemude, por exemplo. Então, a gente precisou entender e equilibrar um time azeitado, um time capacitado, junto com entender a estrutura da empresa para navegar dentro disso tudo. Mas, tão importante quanto isso tudo é não permitir que o time perca o objetivo de vista. Porque no dia a dia a gente acaba enfrentando tanta dificuldade, tanto problema, que a gente acaba esquecendo um pouco daquilo que a gente está fazendo. A gente fica, putz, eu vou resolver esse problema. E a gente acaba não se distanciando e olhando a grande foto ali, a big picture do que está acontecendo. E aí eu gosto dessa imagem aqui, porque foi uma das retrospectivas que a gente fez, então a gente usou Exterminador do Futuro, a Skynet, porque a gente estava com uma situação parecida com isso, a gente estava num cenário meio caótico ali naquele momento. E a gente precisava mostrar para o time, além das métricas que a gente tinha, fazer os times entenderem as métricas que tinha, mas mostrar para eles naquele momento que a gente ia ter uma saída, né, que o Arnold ia estar ali ajudando a gente em algum momento. Então, foram brincadeiras que a gente trouxe, mas que fizeram sentido. E às vezes a gente fica, putz, será que a retro precisa ser super bonitinha, super fofinha? Cara, às vezes sim, às vezes não. Nesse caso, ajudou. A gente fez outras retros mais simples. E está tudo certo. Era a realidade de cada momento. E aí um outro aprendizado que a gente teve é a necessidade de se adaptar para ser bem-sucedido. E aí a gente pensou, cara, que método ágil a gente vai usar, qual framework a gente vai usar antes do time chegar. A gente estava pensando em trabalhar com Kanban. Putz, escopo fechado, o time já sabe o que fazer, a gente consegue ter ali uma noção melhor do que vai ser feito, quebrar as atividades de uma forma mais fácil, cara, vai funcionar bem. Mas o time chegou, a gente percebeu que para a nossa realidade o Scrum funcionaria melhor. E aí lá vai a adaptação. Vamos ajudar o time a trabalhar com o Scrum. Será que para a gente trabalhar com sprints semanais ou sprints quinzenais, como acaba sendo muitas vezes o padrão, o quinzenal, ali 2 semanas, o que será que faz mais sentido? Isso tudo foi aprendizado, foi realmente experimentação. A gente tentando, tentativa e erro, experimentando, vendo o que funcionava melhor. No nosso caso, as sprints semanais funcionaram melhor, mas era o nosso caso, pode ser que a realidade de vocês seja diferente. Terceiro ponto ali, a gente estava preparado para treinar o modelo usando Fine Tuning. Cara, perfeito, a gente já tinha ali toda a base preparada para fazer o treinamento,
para utilizar a Azure, para utilizar o que a Microsoft disponibilizava. E o dia que a gente foi subir, o recurso estava desligado pela Microsoft. Cara, a gente tem prazo, os dias estão contando, a gente vai lá e entra em contato com a Microsoft. Não, está tudo certo, está funcionando. Tenta outra região. E a gente foi lá para o plano B. Tentamos outra região, outra latência. Beleza, não estava funcionando, estava tudo desligado. A gente não tinha opção de usar fine tuning para treinar o nosso modelo. E aí o que a gente faz? A gente acabou utilizando o LangChain, a gente acabou trabalhando muito mais com engenharia de prompt, ensinando o modelo a partir de prompts e testando a partir dos prompts que a gente desenvolveu. Então está aqui, esse print foi o caos na nossa vida, foi desesperador, porque a gente passou de quinta para sexta esperando a Microsoft responder. Quando a gente recebeu, a gente acho que estava numa segunda-feira, então eram dias contando que a gente estava perdendo e não tinha como treinar o modelo. E aí a gente vai para plano B, plano C, a gente vai se adaptando. Vai lá, o time desenvolve tudo em Python. E quando a gente conversa, por acaso o arquiteto pergunta, tá, mas vocês estão desenvolvendo isso como? É Python? É Python. Não, a gente precisa em Node. Cara, estava tudo pronto. Beleza, lá vai o time trabalhar no código de volta e tudo certo. Aí é questão de adaptação, de aprendizado. É um time novo, que não conhece muito bem processo, não conhece muito bem estrutura. Tudo isso foi aprendizado. O time que estava desenvolvendo precisava imagem da máquina, então a máquina é da consultoria, o time precisava usar a imagem da máquina do cliente. Como é que faz para resolver isso? Lá vai conversar com logística, vai conversar com o time de infra, vai dar um jeito para resolver essas coisas. Outro caso, estamos trabalhando com engenharia de prompt, de repente a gente começa a analisar log de teste, a gente chega no erro Harry Potter. E aí, o que é o erro Harry Potter? De repente, nosso estimado e querido ChatGPT estava respondendo perguntas sobre o Harry Potter. E a gente pensando, cara, sorte que não está em produção, sorte que a gente está em ambiente de teste. Vamos lá trabalhar, buscar. Estava tudo setado, a gente tinha trabalhado prompt, colocado limitação, e do dia para a noite ele resolveu responder coisas sobre o Harry Potter. No dia anterior ele não estava respondendo. Foi basicamente o que a gente viu na trilha de GenAI. Putz, eu fiz isso aqui ontem, deu certo, e hoje o GPT já respondeu diferente. Então, é basicamente isso, e a gente aprendendo a lidar com o modelo que estava disponível para nós ali, da Azure OpenAI. Enfim, muitos prompts depois, muito trabalho depois, muita tentativa e erro, muito aprendizado, a gente finalmente consegue colocar em produção a Super Carol. Então, a atendente, assistente virtual do Sem Parar é a Carol. A gente fez a brincadeira ali, chamada de Super Carol, que a gente fez o quê? Dentro do menu do chatbot, a gente incluiu um novo número, fale com o GPT Beta. E aí o cliente entra lá no GPT Beta, consegue interagir, consegue resolver suas dúvidas, seus problemas de uma maneira conversacional. É muito mais fácil do que ficar navegando no chatbot. Acho que quem trabalha com chatbot sabe os desafios que são tornar o chatbot mais intuitível, mais amigável, uma experiência mais fluida. Mas a gente percebeu que começou a funcionar muito bem. Mas foram entregas incrementais. Na primeira, a gente não tinha contexto. Então, o usuário perguntava uma coisa para o GPT, para a Super Carol. Super Carol respondia. Se ele quisesse continuar a conversa, o GPT já tinha esquecido do que tinha sido falado antes. Então, a gente não tinha o armazenamento do contexto. E as entregas foram sendo feitas de forma incremental. Então, versão 2, a gente colocou contexto usando o Databricks. A gente conseguiu armazenar as logs de contexto para fazer o GPT conversar. Tudo isso pensando em termos de custo, pensando em termos de interação, pensando em termos de experiência do usuário. E aí a gente consegue ali, a partir dos primeiros dias, já ver alguns resultados muito legais do trabalho. Então, a gente se tornou um case ali na Microsoft. Se vocês entrarem no site da Microsoft, vai estar lá contando um pouco da nossa história. Conseguimos PR, foi para exame, contando um pouco da experiência. Até a gente brincou com o título dessa conversa com a matéria do exame que saiu. Mas mais importante do que PR, mais importante do que case, a gente conseguiu melhorar a experiência do cliente, a gente conseguiu ver resultados. E aí eu trouxe um gráfico aqui, para vocês terem uma ideia. A gente tem aqui o número de não transbordos, então a taxa de retenção de clientes no chat, antes e depois do GPT. Então a gente teve um aumento ali estatisticamente significativo,
e a gente conseguiu ver resultados que impactaram, inclusive, em economia financeira para a empresa, com a utilização do ChatGPT. Então, o ChatGPT hoje, dentro do chatbot, está começando a se pagar. A gente consegue olhar para valores e consegue perceber que, em termos de produtividade e eficiência operacional, faz sentido no nosso contexto. Mas, sempre tem mais coisa, e aí a gente percebeu que o sem parar realmente é imparável. Legal, entregaram o primeiro projeto, agora a gente quer mais 5. Vamos fazer mais coisa, não é só isso. Vocês entregaram 1, tem mais coisa para fazer. E a gente viu que olhar de forma estratégica para produtos, a gente já estava fazendo, a gente já estava olhando que produtos fazia sentido, como é que a gente entrega, como é que a gente vê resultados, como é que a gente vê custos, como é que a gente mensura isso que a gente está entregando, pensando, planejando. Mas a gente precisou começar a olhar para processos também. E aí eu trouxe essa foto do escritório deles, do Sem Parar, que tem Somos Imparáveis. Então, são coisas que a gente vai também, formas de trabalho, cultura de trabalho, que a gente vai aprendendo a lidar também. E aí a gente precisava encontrar uma forma de avaliar e priorizar. Como é que a gente olhava tanto para a vantagem competitiva, quanto o autofinanciamento desses projetos. Não adianta colocar um projeto que vai gerar só mais custo para a empresa, o projeto precisa se pagar de alguma forma. Então a gente precisou começar a olhar para essas duas coisas de uma forma mais objetiva. A gente precisava encontrar uma maneira de criar um processo que, vindo diversas demandas, todas as áreas agora estão interessadas, eu acho que do dia para a noite todo mundo quer saber de GenAI, todo mundo quer saber, todas as áreas começaram a ter ideias, como é que a gente faz para priorizar, como é que a gente faz para lidar com isso tudo. A gente pegou então e criou um framework. Então a gente já tinha um framework de discovery, que é feito até hoje por pessoas de UX lá dentro, com a ajuda de Agile Coaches. Então a gente tem um trabalho bem interessante de discovery, mas como é que a gente traz essa realidade de discovery para ajudar a priorizar projetos de inteligência artificial? No nosso caso, então, o que aconteceu? A gente tem um input de pessoas com ideias, com dores, com muitos níveis de conhecimento sobre inteligência artificial. Tem desde aqueles que se tornou especialista em inteligência artificial desde que começou a usar o ChatGPT semana passada, até pessoas que, enfim, realmente trabalham desenvolvendo modelos, trabalham com machine learning, ou pessoas que, enfim, não conhecem nada, e a gente tem diversos níveis de conhecimento dentro desse trabalho. A gente traz essas pessoas para conversar, a gente tem um processo ali dentro que hoje são 4 agendas, que dão um total de 8 horas de trabalho, e nesse processo, essas 4 agendas, a gente fala sobre IA, ensina um pouco sobre IA, dessa introdução, a gente também ajuda as pessoas a pensarem em dores e oportunidades, e sai com output de oportunidades priorizadas, mapeadas, e um business plan para aquelas oportunidades mais relevantes. Então, a gente consegue mapear de uma forma mais objetiva, e o que sai desse trabalho é basicamente uma visão mais tática daquilo que a gente tem. Então, a gente consegue navegar oportunidades com critérios objetivos. A gente olha para projetos, a gente olha para nível de maturidade, a gente olha para qual é o impacto, a categoria, qual é o impacto que a gente vai ter. É engajamento de cliente, é eficiência operacional, é aumento de receita, é redução de custo, enfim. A gente começa a classificar e olha ali se vai gerar vantagem competitiva, se é autofinanciável, qual que é a maturidade dos dados, se eles estão desestruturados, se já estão prontos para trabalhar, como é que a gente lida com isso. E aí a gente começa a pensar em outros critérios também, como dependência entre áreas, se vai ser fácil entrar naquele buraco do queijo ali, ou se realmente vai ter um monte de dependência para a gente resolver. E a gente começa a ter essa visão tática para ficar mais fácil de priorizar. Então, é uma forma que a gente encontrou de trabalhar com todas as oportunidades que estavam chegando para nós. E dentro disso, a gente conversou, desde então, faz aproximadamente 2 meses que a gente implementou esse processo de discovery para inteligência artificial. A gente teve aí mais de 10 líderes de diversas áreas conversando com a gente, trazendo suas dores, suas oportunidades, mapeando prioridades. A gente já impactou e conversou com 4 áreas de negócio. Então, a gente já se espalhou ali pela empresa, conversando e olhando possibilidades, e já tem oportunidades mapeadas que podem entrar ou já estão numa esteira de priorização ou roadmap da Squad, que são mais de 20 mapeadas e prontas para a gente pensar em trabalhar ali. Putz, legal. Já temos uma visão de processo.
Mas, para encaminhar aí para a conversa final, a gente percebeu que a gente precisava olhar para as pessoas. Achei, cara, nunca custa, nunca é demais a gente lembrar. A gente, apesar de trabalhar com máquinas, a gente trabalha com pessoas. A gente está falando com pessoas que têm suas dores, suas dificuldades, os seus talentos, são pessoas que são para ser aplaudidas, como falou meu amigo Petros ali, cara, aplauda talentos, dê destaque para as pessoas. E a gente pensou e percebeu que fomentar uma comunidade de IA dentro do Sem Parar faria muito sentido. E é o que a gente tem feito hoje. Então, a gente lançou essa comunidade há menos de um mês, a gente já teve aí mais de 30 pessoas certificadas em engenharia de prompt, então a gente ensina elas a otimizar os seus prompts, a trabalhar com prompts, aí além do pergunta, né, o que eu faço com isso? O que é aquilo? Por que isso? Onde é o melhor? Então, além do pergunta e resposta, mais construir agentes para ajudar no seu trabalho, para ajudar no seu dia a dia, para tirar suas dúvidas. Então, a gente está ajudando e ensinando as pessoas, além de trazer essas pessoas para compartilharem os seus aprendizados e aquilo que elas têm. Então, realmente dá protagonismo para pessoas que trabalham com isso ou que estão aprendendo. Hoje, a gente está com mais de 130 pessoas inscritas e ativas na comunidade, compartilhando cursos, compartilhando prompts, compartilhando, enfim, aprendizados, conhecimentos e recebendo ali capacitação. Num caminho de disseminar a cultura sobre IA, fornecer e criar ferramentas e modelos, potencializar o uso de aplicações, pensar em termos de segurança e ética no uso de IA, e inovar e gerar valor para o negócio. Então, é uma forma que a gente encontrou e que tem trabalhado também cultura. Cultura não se implanta, a gente não aperta um botão e muda a cultura de empresa, mas a gente vem construindo. E aí, o último slide, o que eu diria que fica de aprendizado para vocês levarem para casa, ou aquilo que realmente mais marcou a gente dentro desse trabalho. Então, são esses 3 pontos, trabalhar em termos estratégicos, táticos e operacionais, pensar sim em produtos, mas pensar em processos e pessoas também. Então, olhar esses 3 pontos com mais carinho, pensar de forma a pensar em ações, iniciativas para cada um desses pontos. E aí os aprendizados que a gente comentou aqui ao longo da conversa. Construam alianças. Cara, andorinha não faz verão sozinho. Vocês não vão entrar naquele mato com uma faquinha sozinho e dar uma de Rambo lá para resolver tudo. Não é assim que funciona. Ninguém trabalha sozinho. Então, busquem alianças, busquem facilitar as pontes de vocês. Quebrar silos é muito difícil, mas tentem, pelo menos, estabelecer conexões e pontes entre os silos que existem normalmente em empresas. Acho que na de vocês não devem existir silos, né? São empresas que fluem normalmente super tranquilo. Sejam flexíveis. Tem aquele ditado do poeta, né, que diz, bem-aventurados os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Então, é basicamente isso, sejam flexíveis, a gente vai precisar lidar com situações diferentes, com processos diferentes, com pessoas diferentes, e vai precisar aprender a lidar dessa forma. Adaptem-se, então, que eu comentei aqui, cara, eu não fui contratado para isso, vamos aprender a fazer algo diferente, tem uma ferramenta nova, a gente estava discutindo na trilha, Copilot. Cara, eu vou testar o Copilot, o que o Copilot pode trazer de bom para mim, o que o Copilot pode trazer de bom para o negócio. Então, a gente precisa se adaptar. É uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, tem curva de aprendizado, é normal, mas a gente precisa estar aberto a isso. Aprender a priorizar, não dá para sair loucamente fazendo as coisas, fazendo tudo de uma vez. A gente precisa ter hipóteses fundamentadas em dados para ser mais assertivo nas entregas. E o outro ponto, o último, busquem desenvolver cultura. Não dá para uma squad fazer a transformação de uma empresa. Não funciona assim. Não é uma pessoa, não é um time que transforma uma empresa inteira em direção à inteligência artificial. E a gente tem feito essa construção de cultura, trazendo pessoas, capacitando e dando protagonismo. E isso tem feito sentido para a gente, no nosso contexto, e a gente tem visto o resultado. Então, acho que da conversa é basicamente isso. Fico aberto aí. Obrigado, gente.